E aí, galerinha, tudo bem? Bom, revisão então para a prova de vocês. Vamos aos recados antes do vídeo. Prova vai estar no menu Avaliações. Lá na aba Avaliações, dentro do Positivo On, vai ter lá a prova de História. E em Filosofia vai ter a prova de Filosofia. Caprichem, beleza? Se cobrem, continuem mandando aí no WhatsApp. Pode falar que o professor avisou. Eu tenho notado que alguns alunos não têm assistido o vídeo, outros assistem um pouquinho e param de ver o vídeo na metade. Então eu estou de olho em vocês, tá? Mas estamos aqui nessa aula para fazer uma pequena revisão para a prova. Então é um videozinho curtinho. Eu vou focar aqui principalmente no que vai cair na prova. É claro que vocês vão poder fazer com consulta do livro, então caprichem. Eu não quero ninguém errando nenhuma questão, viu? Vamos lá, pessoal. O primeiro capítulo que estudamos em História nesse ano foi o Mundo Moderno e o Renascimento Cultural. Simbora. Então, a modernidade. Pessoal, nós estamos falando então da Idade Moderna a partir de agora. Nós já estudamos a pré-história, já estudamos a Idade Antiga, já estudamos a Idade Média. Estamos na Idade Moderna, né? Então, vamos lembrar que a Idade Moderna ela começou após a crise do século XIV. Lembram da crise do século XIV que prejudicou o feudalismo? Peste negra, guerras e revoltas, todos aqueles problemas levaram então aí ao fim do feudalismo, tá? Bom, então compreender a modernidade, para entender a gente precisa observar o quê? A mudança na maneira de viver do ser humano, da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Também precisamos valorizar aqui o humanismo, né, pessoal? O humanismo que é uma das características que vão ser valorizadas agora na Idade Moderna. Isso já existia na Grécia e na Roma Antiga, lá na Idade Antiga, e isso vai ser resgatado agora na Idade Moderna, depois de um período de Idade Média, tá? E também vamos observar aqui as influências que o renascimento cultural, científico, comercial, urbano, todas essas influências que esse renascimento causou aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Olhem aqui a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Muito bem. Enfraquecimento do sistema feudal, pessoal. Então, um dos motivos foram as cruzadas, que foram as guerras entre os católicos europeus contra os muçulmanos, lá pelo controle de Jerusalém, né? Esse foi um dos motivos. Podemos citar ainda como motivos as revoltas populares, principalmente contra aí, os abusos dos nobres e os abusos do clero. Podemos citar o excedente agrícola, que possibilitou uma maior produção de comida e um consequente aumento da população. E podemos citar a peste, como a peste negra, que causou aí um grande número de mortes na Europa. Tudo isso combinado gerou fome também, né? E tudo isso combinado vai levar ao fim do feudalismo, início da Idade Moderna, tá? Modernidade, pessoal. Então, nós dizemos que na Idade Moderna nós vamos resgatar a valorização da razão, a valorização do uso da razão, do raciocínio, né? Em contrapartida, as ideias religiosas e as ideias supersticiosas vão começar a serem questionadas, tá? Também aqui na Idade Moderna que vai surgir o sistema capitalista, que era chamado na época de mercantilismo, vai acontecer o renascimento cultural nas artes, nas ciências, na maneira de pensar das pessoas. É na Idade Moderna que surge o absolutismo e é na Idade Moderna que vai acontecer a reforma da igreja, que também vai cair na prova. Humanismo, pessoal, isso aqui vai cair, hein? Então, ó, o humanismo foi resgatado lá da Antiguidade Clássica, da Grécia e da Roma Antiga, tá? É nessa época que surge a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o ser humano deve ser valorizado. Busca do conhecimento e rompimento com a tradição religiosa da Idade Média. Valorização do antropocentrismo, ou seja, o que significa antropocentrismo? Homem no centro. Então o ser humano, as coisas humanas passaram a ser mais valorizadas e o conhecimento passou a ser mais valorizado. Tá? Continuando, pessoal. Renascimento. Deixa eu voltar aqui só para ver mais uma coisinha. Aqui nós temos alguns pensadores aí do Renascimento, do humanismo, tá? Muito bem, continuando. Renascimento, inspiração na Antiguidade Clássica. O Renascimento surgiu nas cidades da Itália, Gênova, Florença, Veneza e Milão, tá? Número 3, enriquecimento da burguesia e financiamento dos humanistas por meio do mecenato. Então muitos burgueses, inclusive a própria igreja, passou a financiar artistas como uma maneira de ficarem mais famosos, tá? Outras características do Renascimento que vão cair na prova. O hedonismo,
uma característica humana de valorização do prazer gerado pelos estímulos dos sentidos. Outras características valorizadas agora na Idade Moderna: a razão, racionalidade, ou seja, a capacidade de tomar decisões baseadas na observação e no raciocínio, e não apenas seguir cegamente tudo o que, por exemplo, a igreja mandava. Renascimento científico, pessoal, graças à valorização da razão, graças à valorização da ciência, à valorização da observação e dos estudos científicos, nós vamos ter aí um avanço científico na Idade Moderna, como, por exemplo, a ideia do heliocentrismo, a ideia de que o Sol estava no centro do nosso sistema solar. Foi também nesse período que foi inventado aquele objeto que a gente estuda as estrelas, né? Continuando. Expansão do Renascimento, pessoal. O Renascimento não ficou só na Itália, ele se expandiu por Portugal, se expandiu por Espanha, até na Inglaterra, né, com Shakespeare. Muito bem. Segundo capítulo que vai cair na prova, os Estados Nacionais Modernos. Vamos falar do absolutismo, né, galera? Então, ó, fortalecimento da burguesia e o surgimento do absolutismo. Isso aqui com certeza vai cair, né, galera? Então, ó, o feudalismo, após entrar em crise, né? O feudalismo, após entrar em crise, ele vai dar lugar ao absolutismo, né? E esse absolutismo ele começa a nascer já lá no final da Idade Média, então, como um processo de centralização política que ocorreu no fim da Idade Média e início da Idade Moderna, tá? Então, para a gente poder entender o absolutismo, a gente tem que também entender um pouquinho das obras de alguns filósofos da época, mas basicamente, pessoal, a gente resume o absolutismo como concentração de poder nas mãos do rei e não mais como era na Idade Média com o feudalismo, tá? E no âmbito econômico, o sistema econômico adotado por esses reinos absolutistas vai ser o mercantilismo, que é o capitalismo comercial, ok? Vamos continuar aqui, acho que eu pulei vamos voltar aqui um pouquinho. Bom, não, vamos lá então. Idade Média, pessoal, diminuição da população causada. Idade Média. Número 2, descentralização do poder político, que era a marca da Idade Média. Cada senhor feudal mandava no seu feudo. Reis administravam apenas as próprias vilas e as próprias terras. 4. Diminuição da população causada pela peste negra, mais revoltas populares. Para conter essas revoltas foi necessário um exército forte, que seria comandado pelo rei, que passou a ter apoio financeiro da burguesia para formar esse exército. Com o tempo, a burguesia pediu um favor, que foi a unificação dos pesos e medidas e a unificação das moedas para facilitar então o comércio. Com isso, nós vamos ter então mais apoio para os reis e menos apoio para os nobres e senhores feudais. Dessa forma, o rei vai ficar poderoso, fortalecimento do poder do rei. E por último, a integração dos feudos para formar um reino só. Dessa forma, observem o mapa, surgiram os reinos europeus, comandados por um rei só, um rei absolutista. Reino da França, reino da Inglaterra, reino da Espanha, de Portugal. E nós tivemos alguns pensadores da época que contribuíram aí para formar o absolutismo, como o Dante Alighieri, o Nicolau Maquiavel, o Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet e o Jean Bodin. Muito bem. Continuando, a sociedade de corte, que era aquela sociedade então que vivia aí sendo sustentada pelo rei, né, pessoal? Olhem só, o Palácio de Versalhes, na França, 10 mil nobres e membros do clero, além de, claro, funcionários, trabalhavam e viviam ali junto com o rei, todos eram sustentados pelo rei, tá? O principal rei absolutista da França foi Luís XVI. Continuando, absolutismo na França, quando que se formou? Se formou após a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, por causa da união dos vários exércitos feudais. A partir daquele momento, surgiu o absolutismo na Inglaterra, na França. A França passou a ser governada apenas por um rei absolutista. E na Inglaterra, o surgimento do absolutismo está relacionado à Guerra das Duas Rosas, entre a família York e a família Lancaster. Após a guerra, uma outra família assumiu o poder, a família dos Tudor, comandada pelo Henrique VII. Então foi o Henrique VII que centralizou o poder e criou o absolutismo na Inglaterra. Tá? Ele submeteu os nobres ao poder dele. Continuando. Economia mercantilista, pessoal. Então o mercantilismo nada mais era do que uma aliança entre os burgueses e o rei, tá? Então aqui nós temos a aliança deles, né? O mercantilismo, então, era um conjunto de práticas capitalistas que visavam o lucro, como o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário e o monopólio comercial.
E também havia o pacto colonial. Pacto colonial é um pacto de monopólio, ou seja, um pacto de exclusividade entre as metrópoles e as colônias. Não podemos esquecer que, graças às grandes navegações, a América passou a ser colônia da Europa, de Portugal e Espanha, por exemplo. Tá? Continuando, grandes navegações, pessoal. Então, as grandes navegações começaram por causa da necessidade do comércio com o Oriente, principalmente produtos que eram muito valorizados na Europa, produtos que eram chamados de especiarias e eram buscados então lá no Oriente, né, Índia, China e Japão, tá? Então, comércio com o Oriente, especiarias valorizadas e revendidas a preços elevados na Europa. Porém, quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, aquele caminho comercial ficou bloqueado, então novas rotas comerciais precisaram ser desenvolvidas. Foi nesse momento que então foi feita uma aliança entre o Estado, a burguesia e a igreja. O Estado, claro, é o governo, é o rei, né? Então, ó, a igreja, por exemplo, desejava expandir a fé católica e conquistar mais fiéis. O rei desejava fortalecer a economia, tornando o reino mais poderoso, queria ainda conquistar mais territórios. E já a burguesia desejava comprar mercadorias que pudessem ser revendidas com alto lucro. Então essa aliança feita por igreja, reis e burgueses levaram às grandes navegações, tá? O primeiro país, então, que se lança nas grandes navegações é Portugal, tá? Porque foi o primeiro país que teve unificação territorial, foi o primeiro país que teve centralização política na mão do rei absolutista, e havia uma forte aliança entre o rei e a burguesia, o que fez com que investimentos fossem feitos para as grandes navegações acontecerem, tá? Continuando. Então, olha aqui as viagens espanholas também. Não se esqueçam que foi graças ao Cristóvão Colombo, a serviço da coroa espanhola, que a América foi descoberta em 1492. Muito bem. Então, Espanha e Portugal aí acabaram criando o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América entre eles, né? E o objetivo, claro, deles era sim chegar aqui, olhem o mouse, ao Oriente para fazer comércio. E então o Tratado de Tordesilhas fez questão de dividir aí o mundo entre espanhóis e portugueses. É claro que os outros reinos europeus não ficaram nada felizes com isso, né? Muito bem. E por último, pessoal, rapidinho, as reformas religiosas, né? Por que vai acontecer uma reforma na Igreja Católica, né, galera? Para relembrar. Vocês podem assistir o vídeo inteiro lá no YouTube se quiserem, tá? Então, ó, a Igreja Católica na Idade Média tinha muito poder religioso, político e econômico, tá? Com o surgimento do absolutismo, começou a acontecer crises, divergências, né, conflitos entre os reis e a igreja. Tá? Os soberanos passaram a administrar várias regiões e isso reduziu o poder da igreja. Então, também havia a burguesia, que estava insatisfeita com a igreja, pois a burguesia, aliás, a igreja considerava algumas práticas da burguesia práticas de pecado, como a usura, que é emprestar dinheiro a juros, e a obtenção do lucro, que também era considerada aí uma prática pecaminosa pela igreja. Porém, havia também críticas internas dentro da própria igreja. Por exemplo, a igreja vendia indulgências, que era a venda de um pedacinho no céu, e também havia a simonia, que a igreja vendia objetos considerados sagrados para conseguir mais dinheiro para a igreja. Tá? Então, se inicia a reforma protestante, iniciada então pelo Martinho Lutero. Reforma protestante foi influenciada pelo quê, galera? Pelo desejo dos nobres de reconquistar as terras que haviam sido doadas para a igreja, pela crítica contra a venda de indulgências e relíquias sagradas. A reforma protestante também aconteceu graças ao humanismo e antropocentrismo, que levou as pessoas a questionarem as ideias consideradas absolutas da igreja católica, e também a burguesia, né, que queria ter lucro e fazer comércio, e isso era considerado pecado também pela igreja. Então tudo isso daqui junto vai levar a uma reforma na igreja. Então olhem o tanto de interesses que levaram à reforma da igreja. Então, ó, a reforma na Alemanha. Tudo começou, galera, com o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele criou o luteranismo. Lembra que ele escreveu as 95 teses, 95 parágrafos de ideias para reformar a igreja e colou essas ideias lá na porta da Catedral de Wittenberg? Muito bem. Então aqui vocês podem observar as ideias que o Lutero tinha e eram ideias diferentes das ideias católicas, tá? Da Igreja Católica. Então, a nova religião que ele fundou, o luteranismo, como vocês podem observar aqui, ó, podem pausar o vídeo para ler, deu ideia, então, fez surgir uma nova religião, o luteranismo. A reforma religiosa se expandiu e novas igrejas também foram sendo criadas, tá? Nós podemos citar aí os calvinistas, a igreja calvinista, né, o Calvino e a ideia da predestinação absoluta, tá? E também podemos citar o anglicanismo na Inglaterra, quando o rei Henrique VIII rompeu com o Papa.
Muito bem. A Igreja Católica, para se proteger dessa reforma, fez a sua contra-reforma, tá? Ou reforma católica. Então, eles convocaram um concílio, chamado Concílio de Trento, que foi uma grande reunião para eles reaverem aí as práticas da Igreja Católica. Também criaram a Companhia de Jesus para expandir a catequização pela América e pelo Oriente. Também criaram a Inquisição para perseguir pessoas que fossem contra as ideias religiosas. E algumas das ideias religiosas foram revistas, como por exemplo a venda de indulgências. Tá? Muito bem, pessoal. Então assistam a revisão e boa sorte na prova para vocês. Se cobrem. Eu quero todo mundo fazendo bonitinho.